O saguão do aeroporto internacional pulsava com o ritmo frenético de uma quinta-feira à tarde. Rafael caminhava em direção ao portão de embarque, sua maleta de couro italiana balançando no ritmo dos passos firmes. Ele era a personificação do sucesso. Terno, impecável postura confiante, o tipo de homem que fazia cabeças virarem por onde passava. Mas por trás da fachada polida, seus olhos carregavam uma inquietação que nenhuma reunião de negócios conseguia apagar. Senhor Mendes, o jato particular está aguardando no hangar 3, informou seu assistente pelo fone de ouvido. Rafael acenou distraidamente, os pensamentos já no próximo contrato milionário que assinaria em São Paulo. 3 anos construindo seu império de tecnologia. 3 anos provando que não precisava do sobrenome da família para ser alguém. 3 anos tentando esquecer. Foi quando ele a viu. Beatriz estava parada próxima à área de desembarque, empurrando um carrinho duplo. Ela usava um moletom azul vibrante e jeans desbotados, tão diferente das mulheres meticulosamente arrumadas que povoavam o mundo corporativo de Rafael. O cabelo castanho estava preso num coque desarrumado, mechas rebeldes emoldurando um rosto que Rafael pensou ter apagado da memória. Mas era a expressão dela que o congelou no lugar, aquela mistura de determinação e exaustão que ele conhecia tão bem. O coração de Rafael tropeçou no próprio batimento. No carrinho duplo, 2 bebês observavam o movimento ao redor com aquela curiosidade tranquila, típica de crianças pequenas. Mesmo de longe, mesmo através da distância e do tempo, Rafael podia ver. Os traços inconfundíveis, o formato do rosto, o nariz pequeno e arrebitado, eram idênticos, não só entre si, idênticos a ele. O mundo desacelerou. As vozes ao redor se transformaram em zumbido distante. Rafael sentiu o chão oscilar sob seus pés, enquanto memórias que ele enterrou fundo começaram a emergir como destroços de um naufrágio. 3 anos atrás. A discussão. As palavras cruéis que ele jamais deveria ter dito. A porta batendo. Beatriz saindo de sua vida, carregando apenas uma mala e um coração partido. Impossível, ele murmurou, mas seu corpo já estava se movendo. Beatriz ajustou a bolsa no ombro, alheia ao tsunami que estava prestes a atingi-la. Ela se inclinou sobre o carrinho, verificando se as mantas estavam bem ajustadas nos filhos. Um dos bebês mexeu, levando a mãozinha à boca. O outro soltou um suspiro suave, os cílios escuros descansando nas bochechas rechonchudas. Rafael parou a 3 metros de distância, incapaz de se aproximar mais, incapaz de se afastar. Beatriz. A voz saiu rouca, carregada de anos de arrependimento. Ela congelou. Por um instante infinito, Beatriz permaneceu imóvel, as costas ainda voltadas para ele. Rafael viu seus ombros subirem numa respiração profunda. Viu a mão dela apertar a alça da bolsa com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Quando ela finalmente se virou, o rosto estava cuidadosamente neutro, mas os olhos não mentiam. Havia medo ali, e raiva, e algo que Rafael não conseguia nomear. Rafael. A voz dela foi controlada, quase fria. Que coincidência! Coincidência! A palavra soou absurda, cruel até, diante do que Rafael estava vendo. Seus olhos desceram inevitavelmente para o carrinho, para os 2 bebês que observavam o mundo ao redor, alheios ao terremoto que sua existência estava causando no universo do pai que não sabiam ter. Eles... A garganta de Rafael se fechou. Beatriz, eles têm 1 ano e meio. Ela completou a frase que ele não conseguia terminar. Não havia gentileza na voz, apenas constatação. Pedro e João, gêmeos. A matemática era simples e devastadora. Quase 3 anos desde que se separaram. 3 anos que ele passou construindo seu império enquanto ela criava os filhos dele sozinha. Por que você nunca me contou? As palavras saíram antes que Rafael pudesse filtrá-las, carregadas de acusação que ele não tinha direito de fazer. Beatriz riu, um som sem humor que cortou mais fundo que qualquer grito. Você se lembra da última coisa que me disse, Rafael? Saia da minha vida. Você e seus sonhos impossíveis. Filhos não cabem na minha agenda.
Cada palavra foi uma facada precisa. Pareceu que eu não teria muito espaço para uma conversa sobre paternidade. Rafael recuou, como se tivesse levado um soco. Ele se lembrava. Lembrava de cada palavra venenosa que cuspiu naquela noite, quando Beatriz sugeriu que pensassem em construir uma família. Ele estava obcecado pela empresa, desesperado para provar seu valor, cego para tudo que realmente importava. E ela já estava grávida, esperando o momento certo para contar. Um momento que ele destruiu antes que pudesse acontecer. Beatriz, Passageiros do voo Doindi 847 para Belo Horizonte, embarque imediato no portão 12. A voz mecânica do alto-falante interrompeu. Beatriz olhou para o painel de horários, depois voltou os olhos para Rafael. Havia uma decisão ali. Uma porta se fechando antes mesmo de ser totalmente aberta. Esse é o meu voo. Espera. Rafael estendeu a mão, mas não a tocou. Por favor, Nós precisamos conversar. Precisamos? Beatriz arqueou uma sobrancelha. Onde estava essa necessidade quando Pedro teve bronquiolite aos 6 meses? Quando João deu os primeiros passos? Quando eu precisei escolher entre comprar fraldas ou pagar a conta de luz? Cada pergunta foi uma bala, e Rafael não tinha escudo contra nenhuma delas. No carrinho, um dos bebês acordou completamente. Seus olhos pousaram no rosto da mãe, e ele estendeu os bracinhos pedindo colo com aquela linguagem universal que não precisava de palavras. Beatriz o pegou automaticamente, e foi esse gesto, tão natural, tão cheio de amor incondicional, que partiu algo dentro de Rafael. O bebê aninhado contra o peito de Beatriz olhou na direção de Rafael. Por um segundo suspenso no tempo, pai e filho se encararam. E Rafael viu. Viu seu próprio rosto refletido naquelas feições pequenas. Viu o passado que perdeu e o futuro que nem sabia existir. Última chamada para o voo 2847. A voz insistiu. Beatriz beijou a testa do filho e o colocou de volta no carrinho. Quando olhou para Rafael novamente, havia uma determinação ali que ele reconhecia bem, a mesma que ela tinha quando decidiu construir a vida sozinha, sem ele. Eu preciso ir. Me dá 5 minutos. A voz de Rafael saiu desesperada. Só 5 minutos, por favor. Bloco 2. Beatriz hesitou, e nessa hesitação Rafael viu a rachadura na armadura que ela construiu tão cuidadosamente. Ela olhou para os filhos, depois para o relógio, depois para o homem que um dia amou mais que a própria vida. 5 minutos. Ela cedeu finalmente, mas a voz permaneceu firme. Depois disso, você volta para sua vida milionária e eu volto para a minha realidade. Rafael assentiu, incapaz de falar, incapaz de processar que tinha apenas 300 segundos para consertar 3 anos de ausência. Eles se afastaram do fluxo principal de passageiros, encontrando um canto relativamente tranquilo perto de uma loja fechada. O carrinho ficou entre eles, uma barreira física de metal e tecido que representava tudo que os separava. Eu não sabia. Rafael começou, as palavras saindo atropeladas. Juro que não sabia, Beatriz. Se eu soubesse... O que você teria feito? Ela o interrompeu, a voz baixa, mas cortante. Teria largado tudo para ser pai? Teria escolhido fraldas sujas e noites sem dormir, ao invés de reuniões com investidores? A pergunta ficou suspensa entre eles, pesada e inevitável. Rafael abriu a boca, depois a fechou. Porque a verdade honesta e brutal era que ele não sabia. O Rafael de 3 anos atrás, obcecado por sucesso e aterrorizado pelo fracasso, teria feito a escolha certa? Eu era um idiota, ele disse finalmente. Egoísta, cego, completamente perdido no que achava que importava. Mas isso não significa que eu teria... abandonado os próprios filhos? Beatriz terminou a frase por ele. Talvez não. Mas você teria ficado por obrigação, não por amor. E eu nunca quis isso para eles. No carrinho, João começou a choramingar. Beatriz se abaixou automaticamente, pegando uma chupeta da bolsa e oferecendo ao filho com aquela eficiência que só mães exaustas desenvolvem. O gesto foi tão natural, tão repleto de amor prático e sem romantismo,
que Rafael sentiu o peso da própria ausência como um soco no estômago. Como você conseguiu? Ele perguntou genuinamente perdido. Sozinha, com gêmeos. Beatriz soltou uma risada amarga enquanto ajeitava a manta de João. Você quer a versão romântica onde eu digo que o amor materno supera tudo? Ou quer a verdade? Ela não esperou resposta. Eu não consegui, Rafael. Pelo menos não nos primeiros meses. Eu chorava no chuveiro porque era o único lugar onde eles não podiam me ouvir. Dormia 3 horas por noite se tivesse sorte. Tinha dias em que esquecia de comer porque estava ocupada demais mantendo 2 bebês vivos. Ela parou, respirou fundo e, quando continuou, a voz estava mais suave, mas não menos intensa. Minha mãe me ajudou quanto pôde, mas ela também precisa trabalhar. Eu aprendi a amamentar um enquanto ninava o outro. Aprendi a trocar fraldas com uma mão só. Aprendi que banho é um luxo e que café frio é uma realidade. E aprendi... Ela olhou diretamente nos olhos dele, que eu era mais forte do que você jamais acreditou que eu fosse. Cada palavra foi uma acusação e uma declaração de independência. Rafael se lembrou das discussões, de como ele duvidava da capacidade dela de equilibrar maternidade com a carreira de designer que estava apenas começando. De como ele disse que ela era sonhadora demais, ingênua demais, despreparada para a realidade brutal de criar uma família. Você provou que eu estava errado, ele admitiu, a voz carregada de arrependimento. Sobre tudo. Não foi sobre provar nada para você, Rafael. Beatriz ajeitou a bolsa no ombro, o gesto preparatório de quem está prestes a partir. Foi sobre sobreviver, sobre dar aos meus filhos uma mãe que, mesmo quebrada e exausta, estaria presente. Sempre. A ênfase no sempre não passou despercebida. Rafael olhou para os meninos no carrinho. Pedro agora dormia de novo, João chupava a chupeta com os olhos semicerrados. Eles eram perfeitos, assustadoramente perfeitos e completamente estranhos para ele. Eu quero conhecê-los. As palavras saíram antes que Rafael pudesse pensar, mas no momento em que as disse, ele soube que eram verdadeiras. Por favor, Beatriz, deixa eu conhecer meus filhos. A expressão dela se fechou imediatamente. Seus filhos? A voz foi perigosamente baixa. Eles são meus filhos, Rafael. Meus. Eu carreguei eles por 9 meses enquanto você assinava contratos. Eu segurei eles quando choravam de cólica às 3 da manhã, enquanto você dormia tranquilo numa cama king size. Eu abri mão da minha carreira, da minha vida social, da minha sanidade, às vezes, para garantir que eles tivessem o que precisavam. Ela se inclinou sobre o carrinho, como se instintivamente protegesse os filhos dele. Você não pode simplesmente aparecer e decidir ser pai porque teve uma epifania no aeroporto. Paternidade não é um projeto empresarial que você assume quando se encaixa na sua agenda. Eu sei disso. Rafael deu um passo à frente, depois parou respeitando o espaço dela. Eu sei que não mereço nem 5 minutos da sua atenção, muito menos uma chance de estar na vida deles. Mas, Beatriz... Ele engoliu em seco, lutando contra o nó na garganta. Eles são meus filhos também. Biologicamente, legalmente, em qualquer definição que importa. E eu sei que cheguei 3 anos atrasado. Mas eu quero tentar. Quero fazer direito. Fazer direito? Beatriz riu, mas havia lágrimas brilhando nos olhos. Você acha que isso se resume a fazer direito? Como se fosse uma transação comercial onde você pode renegociar os termos? Não. Rafael passou a mão pelos cabelos, frustrado com sua própria incapacidade de expressar o que sentia. Não é sobre isso. É sobre... Olha, eu sei que estraguei tudo. Sei que disse coisas imperdoáveis. Sei que te machuquei de formas que nenhum pedido de desculpas vai consertar. Mas eles... Ele apontou para o carrinho, a voz finalmente quebrando. Eles não pediram para ter um pai ausente. Eles não pediram para crescer sem saber de onde vem metade do próprio DNA. Beatriz limpou uma lágrima com as costas da mão, mas manteve o queixo erguido. E o que você quer que eu faça, Rafael? Que entregue 2 bebês para um estranho só porque ele compartilha material genético com eles? Você não é pai deles. Você é o homem que me destruiu e desapareceu. A verdade daquelas palavras atingiu Rafael
como um trem em alta velocidade. Ela estava certa. Completamente, absolutamente certa. Ele não tinha direito moral de pedir nada. Ele não tinha construído credibilidade. Não tinha ganhado o privilégio de estar na vida daquelas crianças. Mas quando olhou para Pedro e João, os olhos fechados, as bochechas rosadas, as mãozinhas pequenas e perfeitas, Rafael sentiu algo que jamais experimentara antes. Não era só culpa ou arrependimento. Era algo mais profundo, mais visceral. Era a compreensão súbita e devastadora de que metade dele mesmo estava ali, vivendo e respirando, e ele havia perdido cada segundo dos primeiros 18 meses de suas vidas. Me dá uma chance de errar menos, a partir de agora. Ele disse finalmente, a voz baixa e honesta. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo que esqueça o que aconteceu. Só estou pedindo uma oportunidade de não ser mais um homem que abandona os próprios filhos. Beatriz o encarou por um longo momento, e Rafael viu a batalha acontecendo atrás daqueles olhos que ele costumava conhecer tão bem. Proteção versus justiça. Mágoa versus esperança. Passado versus futuro. Última chamada para o voo 2847. Portão fechando em 5 minutos. A voz do alto-falante os arrancou da bolha temporária onde estavam. Beatriz olhou para o relógio, depois para os filhos, depois para Rafael. Quando falou, a voz estava cansada de uma forma que ia além da exaustão física. Eu preciso pensar. Eu preciso pensar. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma sentença ainda não proferida. Rafael assentiu, tentando esconder o desespero que ameaçava transbordar. Ele sabia que pressionar seria o erro fatal, a confirmação de todos os defeitos de caráter que o levaram àquele momento. Quanto tempo você vai ficar em Belo Horizonte? Ele perguntou, forçando a voz a soar calma. 2 semanas. Vou apresentar meu portfólio para uma rede de hotéis boutique. Beatriz hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo que preferia guardar. Consegui alguns trabalhos freelance depois que Pedro e João nasceram. Design de interiores, principalmente residencial, nada comparado aos seus milhões, mas paga as contas. A amargura na última frase não passou despercebida, mas Rafael escolheu ignorá-la. Havia uma informação mais importante ali. Ela estava trabalhando novamente, reconstruindo a carreira que abandonou para criar os filhos sozinha. A carreira que ele disse que era impossível de conciliar com maternidade. Isso é incrível, Bia. O apelido saiu sem pensar. Uma relíquia de quando eles eram apenas 2 jovens apaixonados, sem a bagagem de erros irreparáveis. Você sempre foi talentosa demais para desistir do design. Beatriz piscou, claramente surpresa pela sinceridade no tom dele. Por um momento, a armadura vacilou, e Rafael viu a mulher que ele conheceu anos atrás. Vulnerável, apaixonada, cheia de sonhos que ele insistiu em chamar de ingênuos. Eu não tive escolha, ela disse simplesmente. Precisava colocar comida na mesa. A culpa cortou mais fundo. Rafael pensou em todos os jantares caros dos últimos 3 anos, nas viagens de primeira classe, no apartamento com vista para o Ibirapuera, que custava mais por mês do que muitas pessoas ganhavam em 1 ano. Enquanto ele acumulava zeros na conta bancária, Beatriz lutava para pagar fraldas. Me passa seu número. Ele tirou o celular do bolso. Por favor, quando você decidir, seja lá o que for que decidir, eu preciso saber. Beatriz mordeu o lábio inferior. Aquele gesto que sempre fazia quando estava tomando uma decisão difícil. Rafael se pegou memorizando cada detalhe do rosto dela. As linhas finas ao redor dos olhos, que não estavam lá 3 anos atrás. A forma como ela inconscientemente protegia o carrinho com o corpo, a força silenciosa que emanava de cada poro. Tudo bem. Ela pegou o próprio celular e eles trocaram números em silêncio. Quando Beatriz olhou para cima novamente, havia uma advertência clara nos olhos. Mas isso não significa nada, Rafael. Não ainda. Eu preciso pensar no que é melhor para Pedro e João, não no que você quer ou no que eu sinto. Se eu entendo. E ele entendia, mesmo que cada fibra do seu ser quisesse protestar. Eles vêm primeiro, sempre. Passageiros do voo 2847. O portão está fechando. Esta é a última chamada. Beatriz prendeu a respiração,
Olhou para os filhos uma última vez, como se buscasse coragem, e então se virou para Rafael. Eu realmente preciso ir agora. Vai. Rafael deu um passo para trás, dando a ela espaço. Viagem segura. Ela assentiu, agarrou o carrinho e começou a se afastar. Rafael ficou parado, assistindo ela se distanciar, cada passo aumentando a distância entre ele e os filhos que acabara de descobrir. Foi quando aconteceu algo que ele não esperava. Pedro acordou. Seus olhos verdes, absurdamente idênticos aos de Rafael, abriram e focaram diretamente no pai que não conhecia. Por um segundo interminável, bebê e homem se encararam através dos metros que os separavam. E então Pedro sorriu. Não um sorriso social ou reflexo, mas um sorriso genuíno, completo, que iluminou todo o rosto pequeno. Rafael sentiu algo quebrar dentro do peito. Não era uma quebra violenta, mas sim o tipo de rachadura que permite que a luz entre em espaços que estiveram escuros por tempo demais. Ele ergueu a mão num gesto instintivo. Meio tchau, meio bênção. E Pedro riu, aquele riso gorgolejante que só bebês fazem. Beatriz olhou para trás, viu a cena, e Rafael jurou ter visto suas defesas vacilarem por uma fração de segundo. Mas ela não parou. Não podia parar. O voo estava fechando, e ela tinha uma vida para reconstruir que não incluía o homem que a destruiu. Rafael ficou parado, até que ela desapareceu completamente na multidão, o carrinho duplo engolido pelo mar de viajantes. Só então ele se permitiu sentir o peso total do que acabara de acontecer. Seus joelhos fraquejaram, e ele precisou se apoiar contra a parede, a respiração saindo em rajadas irregulares. Senhor Mendes! Senhor, o senhor está bem? A voz do assistente soou distante, através do fone de ouvido. O piloto está aguardando há 15 minutos. Rafael arrancou o fone de ouvido, que o jogou na maleta. São Paulo. A reunião. O contrato milionário que representava meses de negociações. Tudo parecia absurdamente insignificante agora. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e abriu a agenda de contatos. O nome de Beatriz estava ali agora, tão comum entre centenas de outros contatos de negócios, mas carregando um peso que nenhum outro tinha. Abaixo do nome, ela havia adicionado uma nota. Pense bem antes de me ligar. Não volte atrás se não for sério. A advertência era clara. Não havia espaço para meio termo, para tentativas hesitantes ou promessas vazias. Se ele quisesse estar na vida daquelas crianças, precisaria mergulhar de cabeça e aceitar todas as consequências. Rafael caminhou até os enormes painéis de vidro que davam para as pistas. Lá embaixo, aviões decolavam e pousavam num balé meticulosamente coreografado. Ele viu quando o voo 2847 taxiou pela pista, ganhou velocidade e finalmente se ergueu no ar, levando consigo a mulher que ele amou e os filhos que não sabia ter. Que diabos eu acabei de fazer? Ele murmurou para seu próprio reflexo no vidro, mas ele sabia exatamente o que tinha feito. Havia cruzado uma linha invisível. Descobrira uma verdade que mudava tudo, e agora precisava decidir que tipo de homem queria ser dali em diante. Rafael pegou o celular novamente e discou um número familiar. Dr. Cardoso, sou Rafael Mendes. Preciso remarcar a reunião de amanhã. Na verdade, ele respirou fundo. Preciso cancelar tudo da próxima semana. Algo urgente surgiu. Do outro lado da linha, houve protestos imediatos. O contrato, os investidores, os meses de preparação. Rafael ouviu tudo com paciência que não sabia possuir, e então disse as palavras que jamais pensou que diria. Entendo a gravidade, doutor, mas isso é mais importante, muito mais importante. Quando desligou, havia uma dezena de mensagens furiosas esperando. Seu sócio, sua secretária, o advogado corporativo, todos querendo saber o que estava acontecendo, por que Rafael Mendes, workaholic notório e calculista frio, estava sabotando o maior negócio do ano. Ele ignorou todas. Em vez disso, abriu o navegador do celular e digitou: como ser um bom pai para gêmeos. Os resultados o inundaram. Artigos, fóruns, vídeos de pais exaustos, compartilhando dicas de sobrevivência.
Rafael começou a ler vorazmente, absorvendo informações sobre marcos de desenvolvimento, rotinas de sono, alimentação para bebês de 18 meses. Era assustador, completamente, absolutamente assustador, e ele não fazia ideia de como começar. Mas enquanto lia sobre as complexidades de criar gêmeos, enquanto via fotos de pais orgulhosos segurando bebês idênticos, Rafael sentiu algo que não experimentava havia anos. Propósito. Não o propósito vazio de acumular riqueza ou provar seu valor para um pai que nunca o aprovaria. Mas propósito real, visceral, o tipo que vem de saber que existem duas pequenas vidas que compartilham seu DNA e que crescerão sem conhecê-lo se ele não fizesse algo a respeito. Ele abriu a conversa com Beatriz e começou a digitar. Depois apagou. Começou novamente. Apagou novamente. Como você resume anos de arrependimento em uma mensagem de texto? Como você promete mudança quando suas ações passadas provam exatamente o oposto? No final, ele manteve simples. Cheguei em casa. Sei que você precisa de tempo. Mas, Bia, eu falo sério, sobre tudo. Quando você estiver pronta para conversar, eu vou estar aqui. Não importa quando seja. Ele apertou enviar antes que pudesse pensar melhor. A mensagem foi entregue instantaneamente, mas nenhuma resposta veio. Rafael não esperava uma. Beatriz disse que precisava pensar, e ele precisava respeitar isso, mesmo que cada segundo de silêncio parecesse uma eternidade. Rafael voltou para casa, o apartamento luxuoso que agora parecia vazio demais, frio demais, estéril demais para qualquer vida real. Ele andou pelos cômodos impecáveis, vendo tudo com olhos novos. Não havia fotos nas paredes, nenhum sinal de que uma pessoa real vivia ali. Era uma vitrine, não um lar. Na sala, ele parou em frente à estante onde mantinha suas conquistas profissionais, prêmios de empreendedorismo, placas de reconhecimento, fotografias dele apertando mãos de executivos importantes. 3 anos de obsessão materializada em troféus vazios. E então, seus olhos pousaram em algo que não via havia anos. Uma foto antiga, escondida atrás dos prêmios mais recentes. Ele a pegou com mãos cuidadosas, uma polaroid desbotada de um Natal anos atrás. Ele e Beatriz, jovens e estupidamente apaixonados, abraçados em frente a uma árvore de Natal. Ela usava aquele suéter ridículo com renas que ele implicava. Ele tinha o cabelo mais comprido, o rosto menos marcado pelo estresse corporativo. Ambos sorriam como se o futuro fosse uma promessa brilhante e inevitável. Que idiota eu fui, Rafael murmurou para a foto. Ele não sabia quanto tempo ficou ali parado, segurando aquela relíquia de um passado mais feliz. Mas quando finalmente colocou a foto de volta, foi com cuidado, na frente de todos os prêmios profissionais. Um lembrete. Uma âncora. O celular vibrou. Rafael o pegou com o coração disparado, mas era apenas seu sócio pedindo explicações urgentes. Ele respondeu vagamente, prometendo ligar no dia seguinte, sabendo que teria muito a explicar quando o fizesse. A noite caiu sobre São Paulo, a cidade se iluminando como um céu estrelado invertido. Rafael ficou na varanda, observando o movimento lá embaixo. Carros, pessoas, todas indo para algum lugar, todas com propósitos e vidas que continuavam independentemente dos terremotos pessoais dele. Em algum lugar, a 400 quilômetros dali, Beatriz estava colocando Pedro e João para dormir. Ela provavelmente estava exausta da viagem, preocupada com a apresentação do dia seguinte, processando o encontro impossível no aeroporto. E os meninos, seus meninos, filhos dele também, mesmo que jamais tivesse carregado o peso dessa realidade, dormiam sem saber que suas vidas pequenas e perfeitas haviam acabado de mudar completamente. Rafael olhou para o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem nova. Ele forçou-se a colocá-lo de lado, a não transformar aquilo em obsessão. Beatriz disse que precisava pensar. Ele precisava dar a ela esse espaço, mesmo que o matasse fazer isso. Mas enquanto se preparava para mais uma noite insone, Rafael fez uma promessa silenciosa. Para si mesmo, para os filhos que mal conhecia, para a mulher que ele machucou profundamente. Se ela lhe desse uma chance, apenas uma, ele não desperdiçaria. Não dessa vez.
3 dias se passaram em silêncio torturante. 72 horas durante as quais Rafael verificou o celular obsessivamente, pulou do susto a cada notificação e lentamente enlouqueceu com a ausência de resposta. Ele cancelou reuniões, ignorou ligações urgentes e passou horas navegando em sites sobre paternidade como um estudante desesperado antes de uma prova impossível. No terceiro dia, ele contratou um investigador particular. Não para espionar, ele tinha certeza disso, mas apenas para confirmar alguns fatos básicos: endereço atual de Beatriz, situação financeira, se havia algum outro homem na vida dela. A última pergunta o manteve acordado a noite inteira, imaginando cenários que o deixavam fisicamente doente. O relatório chegou por e-mail na manhã do quarto dia. Seco, factual, devastador. Beatriz morava num apartamento de 2 quartos em Belo Horizonte, um bairro de classe média, onde ela pagava aluguel pontualmente, mas sem margem para erros. Trabalhava como freelancer, alguns meses com trabalho abundante, outros lutando para fechar as contas. Sua mãe, Dona Carmen, morava no mesmo prédio e cuidava dos gêmeos quando Beatriz tinha clientes. Não havia nenhum homem significativo na vida dela. De fato, segundo vizinhos, ela raramente saía exceto para trabalho ou necessidades básicas. A imagem que emergiu foi de uma mulher lutando sozinha, sem rede de segurança, criando 2 bebês com pura determinação e amor. Enquanto Rafael dormia em lençóis egípcios de 1000 fios, Beatriz provavelmente calculava se tinha dinheiro suficiente para fraldas e comida no mesmo mês. Rafael vomitou. Literalmente, correu para o banheiro e vomitou até não sobrar nada no estômago, exceto bile amarga e culpa mais amarga ainda. Ele se olhou no espelho. Olhos vermelhos, rosto pálido, a aparência de um homem confrontando a própria monstruosidade. Você é um monstro, ele disse para seu reflexo. Um monstro egoísta e covarde. Mas autopiedade não ajudaria ninguém. Rafael lavou o rosto, vestiu roupas limpas e tomou uma decisão. Se Beatriz não ia responder, ele precisava tomar iniciativa. Não de forma agressiva ou invasiva, mas de maneira que demonstrasse seriedade. Ele ligou para seu advogado pessoal. Maurício, preciso que você prepare alguns documentos para mim. Reconhecimento de paternidade voluntário. E quero configurar uma conta de pensão alimentícia retroativa. Houve silêncio do outro lado da linha. Maurício Silva não era facilmente surpreendido. Ele havia navegado Rafael através de contratos complexos e negociações brutais. Mas aquilo claramente o pegou desprevenido. Rafael, você tem certeza que... Tenho absoluta certeza. E Maurício, eu quero que seja generoso, muito generoso. 3 anos de pensão retroativa calculada não pelo mínimo legal, mas pelo que eu realmente posso pagar. E daqui em diante, quero que a pensão mensal reflita minha situação financeira real. Isso vai ser uma quantia significativa. Eu sei, faça acontecer. Quando desligou, Rafael sentiu o primeiro lampejo de algo que não era culpa ou desespero. Era ação. Tangível, concreta, inegável. Ele não podia voltar no tempo e estar presente durante a gravidez de Beatriz. Não podia segurar a mão dela durante o parto ou acordar para mamadas das 3 da manhã. Mas podia garantir que daqui em diante, ela e as crianças nunca mais precisariam escolher entre fraldas e comida. Não era suficiente, nem perto de ser suficiente, mas era um começo. Na tarde do quarto dia, o celular finalmente vibrou com uma mensagem de Beatriz. Rafael quase derrubou o café quando viu o nome dela na tela. Podemos conversar? Amanhã, 14 horas, no café em frente ao hotel onde estou hospedada. Vou mandar o endereço. Rafael respondeu imediatamente: eu vou estar lá. Ele não dormiu naquela noite. Ensaiou 1000 conversas diferentes, imaginou 1000 resultados possíveis. Às 5 da manhã, ele estava online pesquisando voos para Belo Horizonte. Havia um às 8, chegaria às 10, daria tempo de sobra. Ele reservou o assento sem pensar 2 vezes. O voo foi tortura. Rafael tentou trabalhar, mas as palavras do contrato à sua frente não faziam sentido. Tentou dormir, mas sua mente girava obsessivamente.
O que Beatriz diria? Ela havia decidido dar a ele uma chance? Ou era para estabelecer limites claros, para deixar explícito que ele não tinha lugar na vida dos filhos? Quando o avião finalmente pousou em Belo Horizonte, Rafael estava fisicamente doente de nervosismo. Ele pegou um Uber direto para o endereço que Beatriz havia enviado. Um café-boutique num bairro arborizado, o tipo de lugar que ela sempre amou, com plantas penduradas e móveis vintage. Ele chegou às 13h30, meia hora mais cedo. Pediu um café que não conseguiu beber e ficou olhando pela janela, observando cada pessoa que passava, esperando pelo momento em que veria ela novamente. Beatriz apareceu exatamente às 14h. Ela usava um vestido simples e sandálias, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Parecia cansada, mas determinada, e Rafael sentiu o coração apertar ao vê-la. Ela entrou no café, os olhos escaneando o ambiente até encontrá-lo no canto. Por um momento, eles apenas se olharam. Depois, Beatriz caminhou até a mesa e se sentou, colocando a bolsa no chão com movimentos cuidadosos. "Você veio de São Paulo só para isso?" Ela perguntou sem preâmbulo. "Sim." Ela assentiu como se aquilo confirmasse algo. Uma garçonete se aproximou, mas Beatriz dispensou com um gesto gentil, indicando que precisavam de um momento. "Eu passei os últimos dias pensando." Beatriz começou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Falei com minha mãe, com minha terapeuta. Até liguei para algumas amigas que são mães solteiras. E fiz muitas listas de prós e contras sobre deixar você conhecer Pedro e João." Rafael permaneceu em silêncio, dando a ela espaço para continuar. "A verdade é que não há resposta certa aqui. Se eu negar seu acesso, estou potencialmente privando meus filhos de conhecer o pai. Mas se eu permitir, estou arriscando que você entre nas vidas deles e depois desapareça, causando um trauma que talvez seja pior que nunca ter te conhecido." Cada palavra foi medida, pensada, carregada de peso de noites sem dormir. "Você me machucou profundamente, Rafael, de formas que eu não sei se vou conseguir perdoar completamente, e eu construí uma vida para mim e para eles. Não é perfeita, não é fácil, mas é nossa. Segura, previsível. E agora você quer entrar e potencialmente bagunçar tudo." "Eu sei", Rafael disse suavemente, "e você tem todo o direito de me mandar embora agora mesmo e nunca mais falar comigo. Legalmente, moralmente, de todas as formas que importam, você tem esse direito." Beatriz o estudou, procurando por falsidade, por sinais do homem que a destruiu 3 anos atrás. Rafael se forçou a manter o olhar firme, a deixar que ela visse tudo, o arrependimento, o medo, a determinação incerta de fazer melhor. "Mas", ela incitou, "mas eu estou te pedindo para não fazer isso." Rafael respirou fundo. "Não por mim. Eu não mereço consideração, mas por eles. Pedro e João merecem ter um pai que pelo menos tente. E eu prometo a você, Bia, eu vou tentar. Vou falhar às vezes, com certeza, vou cometer erros, mas eu não vou desaparecer. Não de novo." "Promessas são fáceis", Beatriz disse, mas havia algo na voz dela, uma rachadura na certeza. "Então deixa eu provar com ações." Rafael tirou um envelope do bolso interno do paletó. "Meu advogado preparou isso. Reconhecimento de paternidade voluntário e documentos para a pensão alimentícia retroativa aos últimos 3 anos, calculada pela minha renda real, não o mínimo legal. E daqui em diante, uma pensão mensal que garanta que você e as crianças nunca mais precisem se preocupar com contas básicas." Ele colocou o envelope na mesa entre eles. Beatriz olhou para ele como se fosse uma cobra venenosa. "Você acha que isso conserta alguma coisa?" A voz dela tremeu. "Você acha que dinheiro compra o direito de ser pai?" "Não!" Rafael se inclinou para a frente. "Claro que não. Mas é o mínimo que eu deveria ter feito desde o começo. É responsabilidade, não barganha. Independente de você me deixar ver as crianças ou não, esse dinheiro é delas por direito. E eu vou garantir que vocês recebam, quer você assine esses papéis hoje ou não." Beatriz pegou o envelope com mãos trêmulas e o abriu. Rafael viu seus olhos se arregalarem conforme ela lia os números. Era uma quantia substancial, mais do que suficiente para tirar a pressão financeira constante, para dar segurança e opções
que ela não tinha antes. Isso é... Ela parou, limpou uma lágrima que escapou. Isso é muito dinheiro, Rafael. É o que eu posso pagar. É o que eu deveria ter pago desde o início. Ele hesitou. Mas eu preciso que você saiba. Isso não é condicional. Mesmo se você decidir que não quer que eu conheça Pedro e João, o dinheiro ainda é deles. Eu não vou usar isso como alavanca. Beatriz colocou os papéis de volta no envelope e o empurrou de volta pela mesa. Eu não posso aceitar isso agora. Não antes de decidir sobre tudo mais. Tudo bem, mas quando você decidir, a oferta permanece. É um direito deles, não um favor meu. Silêncio caiu entre eles, pesado e cheio de anos de história não resolvida. A garçonete passou novamente, lançando olhares curiosos, mas nenhum deles prestou atenção. Me conta sobre eles, Rafael pediu finalmente. Pedro e João. Como eles são? O que eles gostam? Beatriz mordeu o lábio, claramente dividida entre o instinto de proteger e o desejo de compartilhar o amor que ela sentia pelos filhos. Lentamente, a segunda opção venceu. Pedro é mais quieto, observador. Ele pode passar 1 hora brincando sozinho com os mesmos 3 brinquedos. João é o oposto, agitado, curioso, mete a mão em tudo. Ele é o que sempre acorda primeiro e o último a dormir. Um sorriso pequeno cruzou seu rosto. Pedro ama bananas. João as odeia, mas come qualquer coisa com tomate. Ambos são loucos por música. Quando eu coloco qualquer coisa para tocar, eles tentam dançar. Rafael absorveu cada detalhe como um homem faminto. Eles se parecem mais comigo ou com você? Fisicamente, completamente com você. É assustador às vezes. Beatriz hesitou. Mas em personalidade, Pedro tem minha introspecção. João tem sua energia, eu acho. Sua necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. A conversa fluiu mais facilmente depois disso. Beatriz contou sobre os primeiros passos, as primeiras palavras, as pequenas vitórias e grandes desafios de criar gêmeos sozinha. Rafael ouviu tudo com atenção total, memorizando detalhes, tentando preencher 3 anos de ausência com informações fragmentadas. 2 horas se passaram sem que percebessem. A garçonete eventualmente trouxe chá sem que pedissem, com um sorriso compreensivo. O café se encheu e esvaziou ao redor deles, mas eles permaneceram na bolha, negociando cuidadosamente o território complicado entre passado e futuro. Eu ainda não decidi, Beatriz disse finalmente, quando o sol começou a se pôr lá fora. Mas talvez possamos fazer isso em etapas, devagar, sem pressão. Rafael sentiu esperança florescer no peito, frágil, mas real. O que você está pensando? Fotos primeiro, videochamadas talvez quando eles estiverem mais velhos e entenderem. Depois, se isso funcionar, um encontro supervisionado. Ela o olhou diretamente. Mas qualquer sinal de que você não está levando isso a sério, qualquer hesitação e acabou. Eu não vou deixar que você entre e saia das vidas deles quando for conveniente. Justo. Rafael assentiu. Mais que justo. Beatriz pegou o celular e, após hesitar por um longo momento, abriu a galeria de fotos. Tudo bem, vou te mostrar alguns. E ali, na tela pequena do celular, Rafael viu seus filhos pela primeira vez em detalhes. Pedro com purê de banana no rosto, sorrindo para a câmera. João tentando escalar o sofá, determinação cômica no rosto pequeno. Os dois dormindo entrelaçados no berço, tomando banho, brincando, vivendo vidas inteiras que ele perdeu. Cada foto foi uma facada e um presente. Rafael as memorizou todas, imprimindo cada detalhe na mente como se pudesse recuperar o tempo perdido através de pixels e memórias de segunda mão. Quando Beatriz finalmente guardou o celular, estava escurecendo lá fora. Eu preciso voltar. Minha mãe está com eles e ela tem trabalho amanhã cedo. Claro. Rafael se levantou desajeitado. Obrigado, por isso, por considerar, por tudo. Beatriz assentiu, pegou a bolsa, mas parou antes de sair. Rafael, não me faça me arrepender disso. Eu não vou, ele prometeu, e pela primeira vez em 3 anos, sentiu que talvez, apenas talvez,
pudesse manter uma promessa que realmente importava. Os dias seguintes se arrastaram numa mistura estranha de esperança e ansiedade. Rafael voltou para São Paulo, mas sua mente permaneceu em Belo Horizonte, presa num apartamento de 2 quartos que ele nunca viu, com 2 crianças que mal conhecia. Ele estabeleceu uma rotina obsessiva: acordar, verificar o celular esperando mensagens de Beatriz, trabalhar mecanicamente, verificar o celular novamente, dormir mal. No 5º dia após o encontro no café, seu sócio Henrique invadiu o escritório sem avisar. "Tudo bem, chega. O que diabos está acontecendo com você?" Henrique jogou uma pasta sobre a mesa de Rafael. "Você cancelou o maior contrato do ano, está ignorando clientes importantes e quando está aqui parece um zumbi. Então, vai me contar ou vou ter que adivinhar?" Rafael olhou para o homem que construiu a empresa ao seu lado nos últimos 3 anos. Henrique merecia a verdade, ou pelo menos parte dela. "Eu descobri que tenho 2 filhos, gêmeos, 1 ano e meio." Henrique piscou. Depois piscou novamente. Então se deixou cair na cadeira em frente à mesa. "Você... o quê?" "A mulher que eu namorei antes de começarmos a empresa, Beatriz. Ela estava grávida quando terminamos, só que eu não sabia, e ela nunca me contou." Rafael passou a mão pelo rosto. "Eu a encontrei no aeroporto semana passada, com eles, Pedro e João." Meu Deus! Henrique ficou em silêncio por um longo momento. "E agora?" "Agora eu estou tentando consertar 3 anos de ausência e provavelmente falhando miseravelmente." Rafael riu sem humor. "Ela concordou em me deixar enviar fotos, videochamadas eventualmente. É um começo, eu acho." Henrique estudou o amigo com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. "Você quer um conselho?" "Não tenho certeza, mas sinto que vou receber mesmo assim. Nos últimos 3 anos eu te vi construir um império. Vi você trabalhar 80 horas por semana, sacrificar tudo pela empresa. E sabe o que percebi? Você estava correndo de alguma coisa." Henrique se inclinou para a frente. Talvez tenha encontrado o que estava correndo. As palavras acertaram mais fundo do que Rafael queria admitir. Ele pensou em todas as noites trabalhando até de madrugada, todos os finais de semana no escritório, toda a obsessão por provar que era capaz, que tinha valor, que importava. Ele estava construindo um legado ou apenas construindo muros cada vez mais altos ao redor do vazio dentro dele? "Então o que eu faço?" Rafael perguntou, e pela primeira vez em anos, admitiu vulnerabilidade na frente de alguém. "Você mostra para ela que mudou. Não com palavras, com ações, consistentes, confiáveis, chatas até. Porque ser pai não é sobre grandes gestos dramáticos. É sobre aparecer, todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil." Rafael assentiu lentamente. Henrique tinha 3 filhos. Ele sabia do que estava falando. "E a empresa?" "A empresa vai sobreviver sem você trabalhando como um louco. Na verdade, talvez seja a hora de você aprender a delegar de verdade, equilibrar, fazer tudo aquilo que sempre achamos que era fraqueza, mas que na realidade é vida." Naquela noite, Rafael ficou acordado até tarde, digitando e apagando mensagens para Beatriz. Ele queria fazer perguntas sobre os meninos, queria saber como tinha sido o dia deles, queria estar presente de alguma forma, mas tinha medo de ser intrusivo, de pressionar demais, de estragar a frágil ponte que ela estava construindo. No final, ele manteve simples. "Como foi o dia de vocês?" A resposta veio 20 minutos depois. Uma foto. Pedro e João sentados no chão da sala, cercados por blocos de montar coloridos. João tinha um bloco na boca. Pedro estava empilhando cuidadosamente 3 blocos um sobre o outro. Ambos concentrados, sérios, absurdamente adoráveis. Rafael olhou para aquela foto por tanto tempo que sua visão ficou embaçada. Ele a salvou, tornou papel de parede do celular, imprimiu uma cópia e colocou na mesa do escritório. Era patético, provavelmente, um homem de 32 anos obcecado por uma foto de celular. Mas era tudo o que ele tinha. "Eles são lindos", ele respondeu. "Pedro parece muito concentrado." "Ele é. Pode passar 1 hora nisso." Veio a resposta, depois outra mensagem.
João já derrubou a torre 3 vezes. Rafael sorriu para a tela. Era uma conversa pequena, insignificante até, mas parecia monumental. Era Beatriz deixando ele entrar, pedacinho por pedacinho, no mundo que ela construiu sem ele. Os dias se transformaram em semanas. As mensagens se tornaram mais frequentes, menos cuidadosas. Beatriz mandava fotos, João coberto de comida, Pedro dormindo em posições impossíveis, os dois no banho cercados de brinquedos de borracha. Às vezes, ela adicionava contexto. Pedro disse papa hoje, mas acho que estava falando de comida. Ou, João tentou comer uma flor no parque. Rafael absorvia cada fragmento como um homem no deserto absorve água. Ele começou a mandar coisas de volta, não fotos dele mesmo, porque isso seria estranho, mas artigos sobre desenvolvimento infantil que achava interessantes. Piadas bobas que pensava que Beatriz poderia gostar às vezes apenas bom dia e boa noite. Foi durante a 3ª semana que Beatriz fez a videochamada. Rafael estava no apartamento já de pijama quando o celular tocou. Era quase 9 da noite. Ele atendeu sem pensar e, de repente, estava olhando para Beatriz através da tela, o cabelo molhado de banho, sem maquiagem, um bebê no colo. Oi, ela disse, parecendo tão surpresa quanto ele por ter ligado. Pedro não quer dormir, e eu pensei, não sei o que pensei. Podemos desligar se você estiver ocupado. Não! Rafael respondeu rápido demais. Não, eu não estou ocupado. Nunca estou ocupado demais para isso. Beatriz ajeitou Pedro no colo para que ele ficasse visível na câmera. O menino olhou para a tela com curiosidade, os olhos verdes, tão dolorosamente idênticos aos de Rafael, estudando o rosto estranho que apareceu no telefone da mãe. Oi, Pedro, Rafael disse suavemente, a voz tremendo um pouco. Oi, pequeno. Pedro inclinou a cabeça, processando. Então levou a mão à boca, gesto típico quando estava pensando. Ele sempre faz isso quando está tentando entender alguma coisa, Beatriz explicou. É bem fofo, na verdade. É. Rafael concordou, incapaz de tirar os olhos da tela. Ele é fofo. Eles dois são. Eles ficaram assim por 15 minutos que pareceram simultaneamente eternos e curtos demais. Beatriz contou sobre o dia deles. A ida ao parque, o drama porque João não queria usar sapatos, a soneca que Pedro recusou e agora estava pagando o preço. Rafael ouviu tudo, fazendo perguntas ocasionais, memorizando cada detalhe. Quando Pedro finalmente começou a piscar sonolento, Beatriz se levantou. Eu preciso colocá-lo para dormir, mas isso foi bom. Podemos fazer de novo? Sempre. Rafael respondeu imediatamente. Sempre que você quiser. Depois que ela desligou, Rafael ficou segurando o celular, olhando para a tela preta, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele tinha conversado com seu filho. Bem, tecnicamente Beatriz tinha feito a conversa, mas Pedro tinha visto ele. Tinha ouvido sua voz. Era um passo minúsculo, mas parecia gigantesco. Rafael abriu o laptop e começou a pesquisar. Desenvolvimento de linguagem em bebês. Como se comunicar com crianças pequenas. Atividades apropriadas para a idade. Ele preencheu um carrinho de compras online, com livros sobre paternidade, brinquedos educativos, tudo o que pudesse ajudá-lo a entender melhor o mundo dos filhos que estava tentando conhecer. Então ele fez algo que não fazia havia semanas. Abriu o projeto do contrato que havia abandonado. O negócio milionário que parecia tão importante um mês atrás. Ele o olhou com olhos novos e percebeu que não sentia absolutamente nada. Nem excitação, nem ambição, nem aquela fome desesperada de provar seu valor. Talvez Henrique estivesse certo. Talvez ele tivesse passado 3 anos correndo da pessoa que tinha medo de ser, e no processo, perdido a chance de ser a pessoa que deveria. Rafael fechou o laptop e abriu o celular novamente, olhando para a foto de papel de parede. Pedro e João, com seus blocos coloridos. 2 vidas pequenas e perfeitas que existiam por causa dele, mas apesar dele. 2 crianças que estavam crescendo sem saber que tinham um pai que acordava todas as noites pensando neles. Eu vou fazer melhor, ele prometeu para a foto. Eu juro que vou fazer melhor. Nas semanas seguintes,
Rafael reorganizou sua vida completamente. Ele promoveu sua assistente mais competente para gerente de operações, delegou projetos que sempre insistiu em microgerenciar e estabeleceu algo revolucionário em sua rotina: horário de saída às 6 da tarde. Seus colegas acharam que ele estava tendo um colapso nervoso. Henrique apenas sorriu e disse: já era hora. Com o tempo extra, Rafael mergulhou em preparação. Ele assistiu horas de vídeos sobre cuidados com bebês, leu livros sobre psicologia infantil, até fez um curso online sobre desenvolvimento na primeira infância. Era simultaneamente fascinante e aterrorizante. A quantidade de coisas que podiam dar errado, as 1000 maneiras pelas quais ele poderia falhar. Beatriz notou a mudança. As mensagens se tornaram mais longas, mais pessoais. Ela começou a compartilhar não apenas os momentos fofos, mas os difíceis também. As birras, as noites sem dormir, as preocupações constantes que vinham com ser responsável por 2 vidas pequenas. João acordou 5 vezes ontem à noite. Ela escreveu numa madrugada. Estou funcionando com café e pura teimosia neste momento. Rafael olhou para a mensagem às 3 da manhã. Ele também não conseguia dormir ultimamente. Seu primeiro instinto foi oferecer dinheiro, resolver o problema com recursos. Mas ele parou, pensou e respondeu diferente. Isso parece exaustivo. Você está conseguindo cuidar de si mesma também? Sua mãe pode ficar com eles para você dormir um pouco? A resposta demorou, mas quando veio, havia uma vulnerabilidade que Beatriz raramente mostrava. Minha mãe trabalha muito também. Eu não quero ser fardo para ninguém. Você não é fardo, Bia. Você é uma mãe fazendo um trabalho impossível sozinha. Não há medalha para morrer de exaustão. Houve uma longa pausa. Então, obrigada por dizer isso. Foi um momento pequeno, uma troca insignificante no grande esquema das coisas. Mas Rafael sentiu algo mudar entre eles. Não perdão. Ele não merecia isso ainda, talvez nunca merecesse. Mas talvez o começo de compreensão, de reconhecimento que ele estava tentando, mesmo que desajeitadamente. Na sexta semana, Beatriz ligou sem avisar. Não videochamada, só ligação normal. Rafael atendeu ofegante, com medo que algo estivesse errado. Está tudo bem? Ele perguntou imediatamente. Sim, está tudo bem. Beatriz parecia cansada. Eu só me queria ouvir uma voz adulta por alguns minutos. João está fazendo birra porque não pode comer sabonete. Pedro está chorando porque João está chorando. E eu estou trancada no banheiro pretendendo que isso é férias na praia. Apesar da situação, Rafael riu. Sabonete, sério? Ele é muito determinado. É assustador, na verdade. Rafael podia ouvir o sorriso na voz dela. Ele viu eu usar sabonete líquido e agora está convencido que é iogurte. Lógica de 1 ano e meio é algo impressionante. Eles conversaram por 40 minutos. Sobre nada e tudo. Sobre as peculiaridades dos meninos. Sobre o trabalho de design de Beatriz. Sobre como ela estava tentando equilibrar carreira freelance com maternidade. Rafael fez perguntas. Ouviu genuinamente. Não tentou resolver todos os problemas com dinheiro ou soluções práticas. Quando finalmente desligaram, Rafael percebeu que tinha acabado de ter a conversa mais significativa que tiveram desde antes de tudo desmoronar 3 anos atrás. Não sobre arrependimentos ou passado, não sobre o que poderia ter sido, apenas sobre a realidade bagunçada e linda de criar 2 bebês determinados a explorar o mundo. Foi Henrique quem finalmente perguntou a questão que Rafael estava evitando. Quando você vai pedir para conhecê-los pessoalmente? Rafael olhou para o sócio, para a foto na mesa dele. 3 crianças sorrindo, a esposa ao lado, família completa e imperfeita e real. Quando ela estiver pronta, quando confiar em mim o suficiente. E se ela nunca estiver? A pergunta pairou no ar. Rafael pensou nela durante dias. E então, numa noite enquanto olhava para a foto de papel de parede do celular, uma nova dos meninos usando fantasias ridículas de animais que Beatriz mandou, ele percebeu a resposta. Se Beatriz nunca deixasse ele conhecer Pedro e João pessoalmente, ele continuaria. Continuaria mandando mensagens, continuaria presente virtualmente, continuaria sendo a melhor versão de pai que conseguia ser,
através de uma tela. Porque não era sobre o que ele queria ou precisava. Era sobre o que era melhor para aquelas duas crianças que não pediram para ter um pai ausente. E talvez, apenas talvez, ser presente mesmo de longe fosse melhor que a alternativa que ele estava oferecendo 3 anos atrás. Nada. Foi na 8ª semana que Beatriz fez a pergunta que mudou tudo. Você quer vir para Belo Horizonte no próximo fim de semana? Para conhecê-los de verdade? Rafael estava numa reunião quando a mensagem chegou. Ele a leu 3 vezes, com certeza que tinha entendido errado. Depois leu mais 3 vezes, para ter absoluta certeza. Então ele se desculpou da reunião, foi para o banheiro e ligou para Beatriz com mãos tremendo. Você está falando sério? Ele perguntou assim que ela atendeu. Estou. A voz dela era firme, mas Rafael podia ouvir a incerteza por baixo. Mas precisa ser do meu jeito, no meu apartamento, com minha mãe presente, e se eles ficarem desconfortáveis ou assustados, você vai embora. Sem argumentar, sem drama. Você vai embora. Sim, o que você quiser. Eu vou seguir qualquer regra que você estabelecer. E Rafael? Ela hesitou. Não traga presentes extravagantes. Não tente comprar o afeto deles. Só apareça. Seja você mesmo. A versão real, não a versão que você acha que deveria ser. Tudo bem. Rafael respirou fundo, tentando controlar o pânico que subia. Eu posso fazer isso, acho. Você pode. E pela primeira vez desde o aeroporto, havia algo na voz de Beatriz que soava quase como confiança. Sábado, 10 da manhã. Vou mandar o endereço. A semana seguinte foi a mais longa da vida de Rafael. Ele marcou os dias como um prisioneiro contando para a liberdade, obcecado com cada detalhe. O que vestir? Terno seria muito formal. Jeans e camiseta seriam muito casual. Ele acabou comprando roupas completamente novas. Calça de sarja, camisa simples, sapatos confortáveis, mas arrumados. Ele comprou presentes. Depois lembrou o que Beatriz disse e devolveu metade deles. No final ficou com apenas 2 ursinhos de pelúcia simples, nem muito caros, nem muito chamativo, apenas apropriados. Ele esperava. Na noite de sexta, Rafael não dormiu nada. Ele pegou o primeiro voo da manhã para Belo Horizonte, chegou às 8 e passou 2 horas andando sem rumo pelo bairro onde Beatriz morava, tentando acalmar os nervos que ameaçavam sufocá-lo. Às 10 em ponto, ele tocou a campainha do apartamento 304. Dona Carmen atendeu. Rafael a reconheceu imediatamente das fotos antigas. Uma mulher pequena, cabelos grisalhos presos num coque, olhos que avaliavam com a precisão cirúrgica de alguém que protege ferozmente os seus. Ela olhou Rafael de cima a baixo, e ele sentiu como se estivesse sendo pesado e achado em falta. Rafael. Não era uma pergunta, era uma constatação. E não havia calor nela. Dona Carmen, é uma honra finalmente conhecê-la. Ela não respondeu, apenas se afastou para deixá-lo entrar. O apartamento era exatamente como Rafael imaginou. Pequeno, mas aconchegante, cheio de fotos e plantas, brinquedos organizados em cantos, a marca de uma casa vivida. Muito diferente do seu apartamento minimalista e frio em São Paulo. Beatriz apareceu do corredor com João no quadril. O menino tinha os cabelos escuros bagunçados, usava uma camiseta com um dinossauro e estudou Rafael com curiosidade aberta. Pedro estava sentado no chão da sala, cercado de livros infantis, mas olhou para cima quando Rafael entrou. O tempo parou. Rafael olhou para seus filhos, não através de uma tela, não em fotos, mas ali, reais, sólidos, respirando. Eles eram menores do que ele imaginou e, simultaneamente, maiores. João tinha um band-aid no joelho. Pedro tinha uma mancha de algo que parecia geleia na bochecha. Ambos eram perfeitos de uma forma que fazia o peito de Rafael doer. Oi, ele disse, a voz saindo rouca. Oi, meninos. João enterrou o rosto no pescoço de Beatriz, tímido de repente. Pedro continuou observando, aqueles olhos verdes analíticos demais para um bebê. Pode sentar. Beatriz indicou o sofá. No chão talvez seja melhor. Eles se assustam menos se você ficar no nível deles. Rafael se sentou no chão obedientemente.
mantendo distância respeitosa. Dona Carmen se instalou numa poltrona com os braços cruzados, vigia silenciosa. A tensão na sala era palpável. Eu trouxe uma coisa pequena, Rafael disse, tirando os ursinhos da mochila. Se estiver tudo bem. Beatriz assentiu. Rafael colocou os ursinhos no chão entre ele e as crianças, sem forçar, apenas oferecendo. Pedro olhou para a mãe, buscando permissão. Ela assentiu, e ele engatinhou até os bichinhos, pegou um, examinou com seriedade e então o abraçou. João, vendo o irmão, decidiu que também queria um. Ele se contorceu para sair do colo de Beatriz, desceu desajeitadamente e caminhou até Rafael com aquela marcha vacilante de crianças que ainda estão dominando a coordenação. Ele pegou o segundo ursinho, então olhou para Rafael. Por um momento infinito, pai e filho se encararam. João inclinou a cabeça, processando, aqueles olhos verde claros idênticos aos de Rafael, estudando cada traço do rosto dele. Então, sem aviso, João estendeu o ursinho de volta para Rafael. Para você, Beatriz traduziu suavemente. Ele está compartilhando. Rafael pegou o ursinho com mãos tremendo, os olhos ardendo com lágrimas que ele lutou para controlar. Obrigado, João. É muito gentil da sua parte. João sorriu, aquele sorriso gorgolejante que Rafael viu apenas em fotos, e então voltou para Beatriz, sua missão cumprida. Mas algo havia mudado. A barreira havia sido atravessada. A hora seguinte passou, num borrão estranho. Rafael ficou no chão, deixando os meninos ditarem o ritmo. Pedro eventualmente trouxe um livro infantil, colocou no colo de Rafael e esperou. Com mãos tremendo, Rafael abriu o livro e começou a ler. Sua voz era incerta no início. Depois se firmou conforme encontrou o ritmo da história simples. Pedro se aninhou contra seu lado, pequeno e quente e real. Que Rafael ficou completamente imóvel, aterrorizado de fazer qualquer movimento que pudesse quebrar o momento frágil e perfeito. Beatriz observou tudo com expressão cuidadosamente neutra, mas Rafael a viu limpar uma lágrima discreta. Dona Carmen, surpreendentemente, pareceu abrandar um pouco, a postura defensiva relaxando por graus minúsculos. Quando Rafael terminou o terceiro livro, João havia adormecido no seu colo, o ursinho de pelúcia apertado contra o peito. Pedro estava bocejando, lutando contra o sono da manhã que nunca queria admitir. Hora da soneca, Beatriz disse suavemente, se levantando. Ela pegou João cuidadosamente e o menino murmurou sonolento, mas não acordou. Pedro estendeu os bracinhos para a mãe e ela o pegou com a facilidade de prática. Rafael ficou sentado no chão, os músculos rígidos de ficar na mesma posição, o colo ainda quente onde João havia dormido. Eu vou colocá-los para dormir, Beatriz disse. Minha mãe vai fazer café. Você pode ficar se quiser. Não era um convite efusivo, mas era um convite. Rafael assentiu, incapaz de falar. Dona Carmen o levou para a cozinha pequena, onde ela preparou o café em silêncio. Rafael ficou parado desajeitadamente, sem saber se deveria ajudar ou ficar quieto. Finalmente, ela colocou 2 xícaras na mesa e se sentou, indicando que ele fizesse o mesmo. Você machucou minha filha muito profundamente, ela disse sem rodeios. Eu sei. E ela é forte, mais forte do que você jamais deu crédito. Mas força tem limite. Dona Carmen o estudou por cima da xícara de café. Esses meninos são a vida dela. Se você fizer alguma coisa que os machuque, vai ter que lidar comigo. E eu sou bem mais assustadora que aparento. Eu acredito. Rafael segurou a xícara quente, deixando o calor ancorar. E eu não tenho desculpas. Nada que eu diga vai mudar o que fiz. Mas, Dona Carmen, eu juro, eu não vou machucá-los. Vou falhar às vezes, com certeza. Mas não por falta de tentar. Ela o observou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Beatriz vê algo em você. Alguma coisa que a faz acreditar que você pode mudar. Eu não sei se concordo, mas confio no julgamento dela. Ela bebeu o café. Não me faça lamentar essa confiança. Não vou.
Beatriz voltou 20 minutos depois, parecendo exausta, mas levemente mais relaxada. Ela se serviu de café e se juntou a eles na mesa pequena. O silêncio entre os três carregado, mas não hostil. Eles gostaram de você, ela disse finalmente. João não compartilha com estranhos normalmente, e Pedro é muito seletivo sobre quem pode ler para ele. Eles são incríveis, Bia. Rafael olhou para ela diretamente. Você fez um trabalho incrível com eles. Eu fiz o que precisava fazer. Mas havia orgulho na voz, merecido e conquistado duramente. Eles conversaram por mais 1 hora. Sobre rotinas, sobre preferências, sobre 1000 pequenos detalhes que formavam as vidas de Pedro e João. Beatriz estabeleceu regras claras, visitas supervisionadas por enquanto, sem pernoites, comunicação sempre através dela primeiro. Rafael concordou com tudo, grato apenas por estar ali, por ter uma chance. Quando chegou a hora de ir embora, os meninos ainda dormiam. Rafael ficou na porta do quarto deles por um longo momento, observando os dois aninhados em berços adjacentes, respirações suaves e sincronizadas. Eu posso voltar? Ele perguntou quando Beatriz o acompanhou até a porta. Sim. Ela hesitou, depois acrescentou. Semana que vem, talvez. Se você quiser. Eu quero, muito. Na porta, Rafael parou. Obrigado. Por isso. Por dar a eles a chance de me conhecer. Por me dar a chance de tentar ser o pai que deveria ter sido desde o início. Beatriz cruzou os braços, a postura protetora que ele conhecia bem. Mas seus olhos eram mais suaves que antes. Não me agradeça ainda. Prove que merece. Seja constante. Seja presente. Seja o que você nunca foi antes. Ela respirou fundo. E talvez, eventualmente, a gente descubra como fazer isso funcionar. Rafael acenou e saiu, carregando consigo a sensação de 2 crianças pequenas adormecidas contra ele, o cheiro de shampoo de bebê, o som de risadas gorgolejantes. Na rua ele parou, olhou para cima para o apartamento 304 e sentiu algo que não experimentava havia anos. Esperança. Real, tangível, assustadora. Ele pegou o celular e reservou passagem para Belo Horizonte para o próximo fim de semana. E o seguinte depois desse, porque Beatriz estava certa. Não era sobre grandes gestos ou promessas vazias, era sobre aparecer, consistentemente, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Rafael não sabia se conseguiria. Não sabia se seria suficiente, se poderia consertar 3 anos de ausência com presença daqui em diante. Mas pela primeira vez na vida, ele estava disposto a tentar algo mais assustador que qualquer negócio corporativo, mais importante que qualquer conquista profissional. Ele estava disposto a tentar ser pai. E talvez, apenas talvez, isso fosse o começo de algo que valia mais que todos os milhões que ele acumulou tentando preencher o vazio onde deveria haver família. O voo de volta para São Paulo estava atrasado. Rafael sentou numa cadeira desconfortável do aeroporto, o mesmo aeroporto onde tudo começou 8 semanas atrás, e olhou para as fotos no celular. Beatriz havia mandado uma enquanto ele esperava no portão. Pedro e João acordados da soneca, os ursinhos nos colos, Pedro segurando o dele como se fosse um tesouro. Eles perguntaram por você, dizia a mensagem. Bem, perguntaram é generoso. João apontou para a porta e disse algo que soou como papá. Não sei se ele sabe o que significa, mas achei que você gostaria de saber. Rafael olhou para aquela mensagem até as letras ficarem embaçadas. João tinha dito papá. Talvez fosse só coincidência, talvez fosse apenas sons aleatórios de bebê. Mas talvez, apenas talvez, fosse o começo de algo real. Eu vou fazer jus a essa palavra, Rafael digitou de volta. Prometo. Vou passar o resto da vida fazendo jus a ela. Ele apertou o enviar, guardou o celular e olhou pelas janelas enormes para o céu escurecendo. Aviões decolavam e pousavam, levando pessoas para novos começos e recomeços impossíveis. E Rafael, pela primeira vez, desde que podia lembrar, não estava correndo de nada. Ele estava correndo em direção a alguma coisa.
em direção a dois meninos pequenos com seus olhos, a risada dele, a teimosia de ambos os pais. Em direção a uma mulher que ele machucou, mas que estava, milagrosamente, dando a ele uma segunda chance, que não merecia, mas que usaria melhor desta vez. Em direção a uma família, quebrada, remendada, imperfeita e linda. E dessa vez Rafael pensou enquanto o voo finalmente era chamado, dessa vez ele não iria estragar tudo. Ou pelo menos tentaria muito, muito mais para não fazer isso. Porque no final, era isso que paternidade era. Não perfeição, apenas tentativa consistente, amor imperfeito e aparecer todos os dias mesmo quando você não tinha ideia do que estava fazendo. Rafael pegou sua maleta e caminhou em direção ao portão, carregando consigo a memória de dois bebês dormindo no seu colo e a promessa de 1000 manhãs futuras, onde ele apareceria, não importa o quão difícil fosse. Era um começo. E às vezes, começos eram tudo o que você precisava. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.